E aí pessoal, beleza? Então, conversar aqui um pouquinho sobre o que vai acontecer comigo e talvez com o canal aí. Não, vou aqui. Bom, eu estava pensando em competir esse ano. Eu queria correr aí umas provas na categoria sub-20, sub-30, né? Eu tenho 29, faço 30 esse ano. Queria correr alguma prova nesse. Talvez eu consiga ainda correr alguma prova, mas já começou com alguns probleminhas. Tá? Tem o campeonato estadino, né? Aqui no Rio Grande, está acontecendo, organizado pelo Brião. E tem 5 categorias nesse campeonato: geral, veteranos, juvenil, feminino e estreante. E eu queria correr na geral. Porém, o que acontece? Como tem poucas categorias, a geral virou a elite, pelo que eu entendi, né? E eu falei pra ele, não, eu quero correr na geral, porque não tem categorias, né? Tem que correr na geral. E ele falou pra mim que eu tinha que correr na estreante. Isso me chateou um pouco, e eu não tô afim de correr na estreante, que eu acho meio injusto, por pior forma física que uma pessoa tenha. Eu acho que uma pessoa que já correu a prova, já tem experiência em provas, né? Já sabe pensar um pouco sobre montar uma estratégia para a prova e tal. Por pior condições físicas que tem, ela já está na frente do outro, que pode estar até melhor fisicamente, mas não tem esse preparo. Né? Eu acho que isso é a categoria estreante, quem está começando no ciclismo. Ou quem vai competir pela primeira vez, né? Para mim, eu entendo assim, o estreante é o teu primeiro ano competindo. Então, eu não vou correr, porque eu falei para ele que eu podia correr na geral e ficar em último, e ele falou que não é para mim correr, né? É para mim correr na estreante. E não me soa legal isso, não é uma coisa que eu vou ficar contente, tá correndo na estreante. Eu acho injusto e isso não... Então, provavelmente eu não vou correr a corrida, bem provável que eu não vá. E aí eu procuro alguma outra prova aí pra ver. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Talvez eu vá num dia, tente correr na geral, vou começar a dizer que não vou correr. E aí eu dei uma parada para pensar assim, quanto eu evoluí no ciclismo e tal, e eu estou estagnado. Na verdade eu estou estagnado. Eu tive um bom primeiro ano no ciclismo, uma ascensão muito boa, assim, foi só pegar uma resistência e já tinha um preparo físico bom, eu acho, também, ajuda bastante. Eu sempre fui envolvido com esporte, então o ciclismo foi só me adaptar à modalidade. E também o que acontece, eu voltei a fazer corrida de rua simultaneamente. Eu tive o primeiro ano no ciclismo ali, eu tive muito bem, porque eu tive muito treino, eu fazia planilha de treino, eu treinava de verdade, e acabou que eu tive um bom primeiro ano. O segundo ano já foi aquele ano que o campeonato começou num ano e ia terminar no outro, aí eu já estava na função de terminar o campeonato e a prova era adiada e tal, e foi adiada. A prova acabou saindo lá quase no fim do ano e parei de treinar, voltei a treinar, ia, voltava, tinha prova, eu treinava, quando via era adiada a prova, mas beleza. As outras provas, deixa eu vou comentar depois. E segui fazendo as provas de corrida de rua que eu queria, que é o que eu vou fazer esse ano. Vou marcar aí no mínimo umas 5 provas para mim correr. Eu gostaria de correr mais, mas eu acho um absurdo o valor que é uma prova de corrida de rua de 5 ou 10 km, que seja, pro nível de organização e gastos que tem a prova. Eu acho muito ridículo, então infelizmente vou ter que escolher poucas provas para correr.
por questões de grana mesmo. E aí agora desse ano, então eu teria um ano de estreante e 2 anos de sub-30, acabou que eu fiquei com 2 anos praticamente na estreante, o campeonato se estendeu e esse ano eu poderia correr a sub-30 ainda porque eu faço 30 esse ano, né? E fazer o que, né? Meio do vídeo. Fazer o que? Eu tive que terminar na categoria que eu estava. Ano passado eu ainda tentei, na prova do velódromo, eu corri na fixa, na estreante, na mountain bike e ia correr na sub-30. Já ter minha primeira prova na sub-30. Eu não fiz isso nas outras etapas porque na primeira etapa a bike branca quebrou, na segunda a bike preta quebrou e na terceira quem quebrou fui eu, porque aí eu estava muito mal, estava doente, uma gripe muito forte, estava com problemas respiratórios bem fortes, assim, os problemas que eu tinha, não conseguia respirar, meu nariz estava muito dilatado, muito grande, né, para tentar respirar, respirando praticamente pela boca, mesmo assim larguei na fixa de pneu furado, cheguei em segundo, uma pena porque era a prova que eu mais queria correr, era de fixa no velódromo. E pois bem, aí esse campeonato agora praticamente é só no velódromo. E eu até andei treinando, eu voltei um condicionamento bom muito rápido. Eu treinei, eu acho que 4 vezes ali no velódromo e já estava bem solto, assim, já estava andando com uma velocidade boa, aguentando um tempo bom. Eu que não estendi os treinos, porque eu nunca gostei de estender treino, gosto de fazer uma intensidade um pouco mais alta e um período menor. Para estar voltando também, como eu estava, assim, que eu andei, acho que andei menos de 10 vezes esse ano, né? Eu tentei fazer uma frequência, desde que andei 2 semanas seguidas. O que acontece? Eu acho melhor tu fazer treinos mais curtos, com uma intensidade um pouquinho melhor do que tu ficar fazendo longão, que o longão eu acho que não chega muito a lugar nenhum quando tu quer um resultado em curto período de tempo. E aí, dando essa refletida, não vou correr, preciso treinar igual, porque não vai treinar a véspera de prova. E aí eu tinha montado ano passado um treinozinho aqui, pegando umas dicas aí da internet e mais umas dicas que eu peguei esse ano e vou misturar elas, vou fazer isso aqui que diz aqui, né? É no canal do Samuel, não lembro o nome dele. Ele mora em Miami, um brasileiro que mora em Miami, e eu vou botar o nome do canal aí. E eu tinha visto aqui umas dicas de treino para quem ou não tem muito tempo, ou diz que não tem tempo, né? Porque tempo para treinar todo mundo tem. A pessoa fica inventando que não tem tempo. E como treinamento, tem um vídeo que eu ainda não assisti, que tem lá como treinar menos e ter mais resultados. E agora ele fez um complemento desse vídeo onde eu peguei as últimas dicas aqui, que ele falou para a pessoa tentar por 3 meses, né? Fazer uma tabelinha de treino e ver se vai ter mais resultados ou não. Eu ainda não defini os meus horários, provavelmente eu vou treinar de dia, né? Tenho aulas à noite, mas à noite tem um pequeno problema. À noite tem uma temperatura mais baixa, tem às vezes menos vento já, e a realidade é que as provas são de manhã cedo, então talvez eu treine de manhã cedo. Ou à tarde, né? Então não decidi isso. Bom, vamos lá. Então o treino é um treino aeróbico, de 1h30 a 2 horas. Esse vai ser o meu treino de estrada, né? Na verdade. Um de resistência, aí tem aqui andar, são 5 tiros, 5 tiros são 5 vezes a repetição, né? 6 minutos com uma intensidade mais alta e 3 minutos com uma intensidade baixa. Lembrando que o baixa não é passeio, né? É questão de treino. E um de potência aí, onde sim, é 2 minutos dando um tiro e 4 minutos com uma intensidade baixa. E esses vão ser os
3 treinos que eu tô pegando. Aí eu tenho aqui também, eu tenho detalhes do intervalado que eu tô tendo, já pensei em fazer, mas a princípio ele vai ficar um pouco de lado, porque ele vai ser o meu treino da semana coringa. Tá? E aí o que ele fala? Treinar 3 vezes por semana, né? De preferência um dia sim, um dia não, né? E aí uma folga que vai encaixar melhor na semana de cada um. Que para mim talvez seja quarta, sexta e domingo, que aí domingo tem mais gente na estrada e eu ando na estrada. E aí, ou domingo, terça e quinta também, pode ser também. Eu começo no domingo, né, a minha semana de treino. Ainda estou pulindo aqui o negócio. E aí treinar por 3 semanas, fazer o mesmo treino padrão, assim, ó, intercalando esses 3 aqui, ó, repetindo os 3 treinos por 3 semanas. Na quarta semana tu altera e aumenta a intensidade desses treinos, que aí vai ser quando eu entro com um treino intervalado que eu tenho aqui anotado, e vou passar a semana com ele. Depois volta para o treino normal, tá? E aí a ideia é o que? Como eu tenho um medidor de batimento cardíaco, a cinta cardíaca ali, eu consigo medir mais ou menos o esforço que o corpo está tendo, né? Não é medidor de potência, mas a princípio eu não preciso de medidor de potência, isso vai me bastar. Eu vou tentar controlar pelos batimentos do que eu estou andando, né? A ideia é que eu ande mais com o mesmo esforço cardíaco, vamos botar assim. E aí eu vou fazer isso pelos 3 meses, né? Vai ser, nós estamos em março, vou fazer até abril, maio, junho, até a metade do ano. E ver se eu vou seguir no ciclismo ou se meu ciclismo vai virar recreativo, né? Ao final disso aqui, a não ser que eu comece a achar provas muito interessantes para fazer, eu vou ficar com aquele ciclismo de final de semana, de pegar uma estrada, talvez venda 1, 2 bikes aí. E deu, porque acaba sendo um esporte caro, é difícil manter os equipamentos. E isso que eu nem estou no nível alto de equipamento, bem medianos, vamos botar assim. E já não consigo manter mais os equipamentos, são muitas bikes agora. Se eu partir do princípio que eu teria 3 bikes, a fixa, a mountain bike e uma speed, né? Eu já não teria como manter hoje. Então, dependendo desse resultado, talvez eu fique com a fixa e a mountain bike e só. E aí venda o resto, porque não adianta também eu ficar me enganando, apesar de eu querer correr um triatlon e tal. Ainda não fiz natação, não fiz nada e acontece que fica por isso aí mesmo. E aí eu vou terminar a tabela, vou fazer outro vídeo, conversar um pouco com você sobre isso. E vou fazer um vídeo agora na sequência para botar no canal também sobre a manutenção das bikes urbanas, por que não ter bike um pouco um nível mais elevado para ciclismo urbano, tá bom? Valeu aí, curte, se inscrevam, compartilhem se acharem interessante aí. Se bem que esse vídeo é mais sobre mim, né? Então não tem muito o que fazer. Mas eu já vou lançar junto aqui um outro vídeo sobre o ciclismo urbano e aí fica mais interessante para compartilhar. Valeu, pessoal!